Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Aliás, eu queria chamar sua atenção a esta mensagem, porque vivemos um tempo onde você vai ver aqui à luz da Escritura o quanto é perigoso alguém que deixa se levar por outro, alguém que deixa ser induzido por outro, que dá confiança a determinadas pessoas, aonde depois, quando alguém dá confiança a outro, ou deixa ser induzido por quem quer que seja, depois a consequência pode sair cara, o preço pode sair caro, quando alguém vem de observar os preceitos de Deus, ouve a qualquer um, deixa se levar por qualquer um, você vai ver o quão perigoso é. Jeremias capítulo 20, versos de número 7, diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Queridos irmãos, você percebe aqui o lamento do profeta Jeremias, porque ele deu confiança a pessoas em quem ele não deveria ter confiado. Ele deixou ser induzido. Veja, persuadiste-me, ó Senhor, persuadido porque eu sei, eu fui iludido. Jeremias está questionando a Deus, como se dissesse: Senhor, eu fui iludido, Senhor, eu fui trapaceado, Senhor, eu fui enganado, me induziram a errar e eu deixei me levar. Mas eu sei que o Senhor é mais poderoso que eu. Eles zombam de mim. Veja, ele deixou se levar pelos outros, deu confiança, acreditou naquilo que ele não deveria acreditar, ou confiou em quem ele não deveria ter confiado. E agora as coisas saíram do seu controle e Jeremias está desesperado. As coisas saíram do controle dele por um erro que ele, Jeremias, cometeu em ter confiado nos outros. Por isso o título fala aqui do lamento do profeta. Ele deixou se levar pelos outros, confiou nos outros, deixou ser induzido. Agora ele está pagando o preço, porque ele está cercado por aqueles em quem ele confiou. E ele está questionando a Deus o porquê que isso está acontecendo com ele. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, estou falando muitas. Eu sempre repito isso aqui porque eu não posso generalizar, porque eu sei que tem pessoas me ouvindo que ainda ouvem a voz de Deus. Mas também sei que tem muitas pessoas que me ouvem que têm deixado de ouvir a Deus faz muito tempo. E aquelas que têm deixado de ouvir o Todo-Poderoso, têm deixado se levar por outros, têm deixado ser induzido por outros, tem deixado se enganar, tem sido trapaceado. Tem pessoas me ouvindo agora que está no prejuízo. Tem pessoas me ouvindo agora que está sofrendo na família, está sofrendo no casamento, está sofrendo em vários segmentos, porque alguns, repito, alguns têm deixado de ouvir o Todo-Poderoso, tem deixado alguns se levar pela teoria da conspiração, e aí a pessoa se encontra cercado pelos problemas da vida, pela circunstância da vida. E quando nós, senhoras e senhores que me ouvem, nos encontramos cercados pela circunstância, por causa da nossa dureza de coração, alguns vão olhar para Deus e vai questionar, como Jeremias questionou: Senhor, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Alguns questionam Deus: Senhor, onde eu errei? Por que as coisas saíram do meu controle? Por que nada dá certo? Por que o Senhor não me socorre? Por que o Senhor não age? Porque eu estou perecendo. Jeremias estava questionando a Deus aqui, por um erro que ele, Jeremias, tinha cometido. Olha o verso 8, para que você entenda de forma mais precisa. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou
um opróbrio, iludíbrio todo dia. Jeremias está tão desesperado. Jeremias, ele está tão frustrado adiante dos problemas que lhe cercam. A agonia de Jeremias, o desespero dele é tanto que ele está questionando ao Todo-Poderoso, dizendo: a tua palavra se tornou para mim opróbrio. Ele dizendo aqui, no final do versículo 8, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, como se Deus estivesse contra ele. Deus não estava contra Jeremias. Foi o fato dele ter dado confiança a pessoas erradas. Foi o fato dele deixar ser ludibriado. Ele deixou ser induzido, persuadido. Ele deixou ser enganado pelos outros. Agora a consequência está batendo na porta. Agora Jeremias está aflito. Agora Jeremias está dizendo para Deus: a tua palavra para mim é como um opróbrio, como se Deus tivesse lhe abandonado, como se Deus tivesse lhe virado as costas, como se Deus o houvesse rejeitado. Ei, olhe para mim. Deus não rejeitou Jeremias. Deus não abandonou Jeremias. Deus não esqueceu Jeremias. Mas o desespero dele, tanto que ele está dizendo aqui: a tua palavra é para mim como opróbrio. O desespero dele é por conta do erro que ele, Jeremias, cometeu. É porque ele, Jeremias, deixou ser induzido pelos outros, acreditou nos outros. Houve um momento que ele deixou ser induzido e esqueceu de consultar o Todo-Poderoso e deu confiança a quem não deveria. Agora ele está desesperado. Tem muita gente assim. Deixa-se levar pelos outros, dá confiança aos outros, acredita nos outros, é ludibriado pelos outros, é passado para trás pelos outros, é caluniado pelos outros e, por incrível que pareça, continua acreditando nos outros. Queridos, na vida é verdade, todos nós apanhamos, todos nós tropeçamos, mas os tropeços é para que a gente aprenda. Não é para tropeçar hoje, amanhã, a depois e a depois. E continuar tropeçando, por dar confiança aos outros, por acreditar nos outros e não confiar no Todo-Poderoso. Tem pessoas me ouvindo agora que já tropeçou tantas vezes por confiar nos outros, mas não aprendeu ainda. Já ficou no prejuízo tantas vezes. Você vai continuar no prejuízo, vai continuar confiando nos outros, vai continuar acreditando nas pessoas. Esse foi o maior erro que Jeremias cometeu. Agora o erro que ele cometeu está lhe custando caro, porque ele está amargurado. Jeremias, ele está aflito, desesperado, tanto que ele está dizendo: a tua palavra é para mim um opróbrio, se tornou para mim um opróbrio, como se Deus estivesse contra ele. Veja, ele errou, e é como se Deus fosse o culpado. Na verdade, a culpa dele. Ele que errou, ele que confiou nos outros, ele deixou ser induzido pelos outros, ele que deixou se levar pelos outros, em vez de ter confiado no Todo-Poderoso. Versos 9: quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Houve um momento que ele estava tão desesperado, tão aflito, que ele pensou em não orar. E ele mesmo confessa aqui, ele pensou em não mais confessar o nome do Todo-Poderoso. E aí, para despertar Jeremias, para mostrar a Jeremias que ele estava errado, Deus fez com que a palavra dele queimasse no coração de Jeremias. Quando a palavra começou a queimar no coração dele, veja, me foi no coração como um fogo ardente, encerrando nos meus ossos. O coração, os ossos, o ser dentro de Jeremias queimava como brasas vivas, seja no osso, nos ossos, no coração, queimava dentro dele a palavra da parte do Todo-Poderoso. E aquilo foi um despertar de Deus para com Jeremias, de que Deus não havia abandonado ele, mas que ele tinha errado por deixar ser induzido pelos outros. E agora, por causa do desespero, ele estava culpando Deus, que é o que alguns estão fazendo, culpando Deus por um erro que ele próprio tinha cometido. Vê se não parece que a história de alguém que está me ouvindo agora. Vê se não é o que alguém que está me ouvindo agora, algumas pessoas estão fazendo, culpando Deus, porque eu estou passando por isso.
Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que estou perecendo? Por que nada dá certo? Dá confiança a quem não deve? Acredita em quem não deve, em vez de se apoiar na palavra de Deus. E aí a palavra começou a queimar dentro dele. Isso foi um despertar de Deus na vida de Jeremias, de que Jeremias, estava errado pelo erro que ele cometeu. E agora o erro que ele cometeu, ele está pagando pelo seu próprio erro. Para finalizar no versos 10, estou falando de confiar nos outros. Preste bem atenção no versos 10. Porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, denunciai e denunciaremos. Todos meus íntimos amigos, que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem, pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Veja, no meio do versículo. Todos meus íntimos amigos, que aguardam de mim que eu tropece. Os íntimos amigos de Jeremias, as pessoas próximas, as pessoas que ele deu confiança. Se os íntimos de Jeremias estão esperando que ele tropece, aqueles que são íntimos dele, que são próximos dele, que ele é que diz, íntimos amigos, esperando ele tropeçar. Se os amigos dele, se as pessoas íntimas de Jeremias estavam esperando a queda por parte dele, aqueles que ele chama aqui de íntimo, imagina os que odiavam ele como não era. Se aqueles que eram íntimos amigos de Jeremias estavam esperando que ele caísse, imagine os que odiavam Jeremias, o que a respeito dele não pensavam. Percebeu que desde o início eu estou falando de amizade, de confiar, de se apoiar nas pessoas? Tem que ser na palavra, ter a palavra como base. Deus me deu a palavra e Ele é fiel, tudo vai dar certo. Vou me apoiar na palavra de Deus. Os homens são falhos, mas a palavra de Deus não falha, porque Deus é fiel. Eu vou obter vitória apoiado na palavra de Deus. Eu vou confiar na palavra de Deus. Eu vou crer na palavra de Deus. Vou viver milagre na palavra de Deus. Vou viver providência na palavra de Deus. Eu vou tomar posse dessa vitória na palavra de Deus, porque a palavra me garante vitória. Confiar no Todo-Poderoso, não nos homens. Ele está pagando o preço agora, e até os amigos íntimos está esperando que ele tropece no versículo 10, dizendo, bem, pode ser que se deixe persuadir, pode ser que Jeremias tropece e deixe se levar por aquilo que a gente vai falar. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Ou seja, esperaram Jeremias tropeçar para confrontar os amigos íntimos, para dizer assim, tu ainda vai confiar no teu Deus, Jeremias? Tu ainda vai esperar por ele? Veja, os amigos íntimos estavam esperando Jeremias tropeçar para colocar ele contra o Todo-Poderoso. Cuidado com amizades equivocadas, viu, irmão? Tem amizade que a gente acha que é de Deus e não é. Tem pessoas que a gente acha que vai ajudar e na verdade é um problema. Os amigos de Jeremias eram um problema na vida dele. Era um tropeço na vida dele. Os amigos de Jeremias, na verdade, que parecia amigo, na verdade era um obstáculo na vida de Jeremias. E as suas amizades? Não me refiro nem a todos, mas muitos que me ouvem. Que tipo de amizade tem andado ao seu lado? Para onde essas amizades estão te levando? No que essas amizades estão te acrescentando? Qual é a diferença que essas amizades estão fazendo na sua vida? O que de bom eles estão te ensinando? Estão te aproximando de Deus? Estão te convidando a orar? Estão te convidando a jejuar? Estão te convidando a ir para a igreja buscar a Deus? Ah, não. Por que você está andando com eles? Porque você quer eles do seu lado. Cuidado, vigia, queridos. Os amigos íntimos de Jeremias estavam esperando um tombo por parte dele, para confrontar, colocar contra o Todo-Poderoso. Os amigos íntimos eram assim. Quer dizer, os mais próximos, os mais chegados. Se os íntimos eram assim, imagina os que não eram, como deveriam odiar Jeremias, porque esse aqui na verdade odiava. Um amigo desse perto não precisa nem do inimigo, porque na verdade esse aqui já era o inimigo próximo a ele, estava esperando que ele tropeçasse. Se os íntimos eram assim, imagina os que não eram íntimos. Qual é o tipo de amizade que tem andado do seu lado? Está te acrescentando? Está te aproximando do Todo-Poderoso? Você ainda vai andar ao lado deles?
na companhia deles? O que de bom eles estão te ensinando? O que de bom eles estão te acrescentando? Qual é a diferença na sua vida espiritual que essas amizades na sua vida estão fazendo? Pense um pouco nisso. Continue lendo essa mensagem e você vai ver que Deus ele vai continuar falando no seu coração mais forte e mais profundo ainda. Mas só isso aqui é o bastante. Era aqui que eu queria chegar no 10, para te falar dos íntimos amigos dele, o que esperava dele. E você, o que está esperando dos seus amigos íntimos, dos mais próximos, como a palavra nos mostrou aqui? Jeremias confiou nos outros, por isso pagou o preço depois. A consequência bateu na porta depois. Jeremias confiou nos outros, depois ele sofreu de forma amarga. Ele encontrou-se cercado, atribulado, porque deixou-se levar pelos outros. Tem muita gente me ouvindo que está como Jeremias aqui, deixando-se levar pelos outros, por isso que está sofrendo. Quanto mais confia nos outros, mais sofre. Se você deixar de confiar nos outros, confiar em Deus, aí está a solução para o seu problema. Confiar nos outros, continuar sofrendo. Confiar em Deus, problema é resolvido. Em quem você prefere confiar? Ou quem você prefere na sua companhia? A amizade do Espírito Santo ou as companhias com quem muitos têm andado? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.